Olá, a paz do Senhor Jesus, imbadianos, aqui da sala 8, grande abraço aqui, seu amigo pastor Eurípides Venâncio, professor aqui da disciplina, onde vamos estar estudando Hebreus e as epístolas gerais. Na unidade 1 estivemos aí juntamente com vocês estudando a respeito de Hebreus. Hoje estaremos aqui estudando juntamente com vocês a Epístola Universal de Tiago. Então fique aí conosco, é um prazer nós já estarmos na companhia aí de todos vocês. É um prazer poder estar aqui em mais uma oportunidade aos alunos estimados e abençoados aí da sala 8. Grande abraço, você que já está chegando agora para nos acompanhar nesta maravilhosa aula. Eu queria que, por gentileza, sem perca de tempo, você abrisse aí no seu livro, na página 63, página 63 do seu livro Hebreus e Epístolas Gerais, onde estamos tratando aqui sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo e as práticas da vida cristã. Então, um ponto muito importante, Ricardo de Carvalho, ele traz um maravilhoso módulo aí para nós estarmos estudando aí e meditando neste maravilhoso conteúdo. Então, página 63 a 70, onde vamos estar falando hoje aqui, juntamente com vocês, sobre, aqui do capítulo da página 63 a 70, vamos estar falando sobre a autoria da epístola, a data da epístola e o destino aqui desta epístola. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina de eternidade em eternidade. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de estar fazendo um pedido a você que nos ouve aí nesta oportunidade. Gostaria de estar fazendo aqui um pedido de oração em favor da nossa irmã Rita, esposa do evangelista Ronaildes, que foi juntamente conosco um dos vices-dirigentes ali no ano de 2015, ali na nossa AD Matriz. Ela está já há alguns anos sofrendo com essa questão aí de câncer, agora também com a suspeita aí de Covid, está internada, saturação muito baixa, 70% do pulmão estava comprometido. Em o primeiro dia já lá na UTI ela teve uma leve melhora, mas nós gostaríamos de aqui estarmos pedindo aí a você que nos ouve nesta oportunidade, antes mesmo de nós iniciarmos a nossa aula, este pedido de oração em favor aí da nossa querida irmã. Vamos então aqui agora já para o conteúdo, vamos estar aqui já abordando a respeito aqui da autoria da epístola de Tiago. Quem foi que escreveu a epístola a Tiago? Nós temos aqui, alguém poderia sugerir pelo menos 4 nomes de quem poderia de fato ter escrito a epístola ou a epístola de Tiago. Nós poderíamos citar aqui Tiago, filho de Zebedeu. Quem foi Tiago, filho de Zebedeu? Sabemos que Tiago, ele era irmão de João e filho de Zebedeu. Irmão de João, inclusive o apóstolo a quem Jesus amava. E este mesmo apóstolo aqui também, ele tinha o apelido de Boanerges, que significa filho do trovão. Filho do trovão. Tanto ele como João, intitulados aí como filhos do trovão. Por que isso? Devido que de repente poderíamos dizer assim, a sua impetuosidade, então eram fortes na maneira como exerciam o seu ministério. Esse Tiago também é conhecido aqui como o Tiago o Maior, porque 2 foram
os apóstolos com o mesmo nome de Tiago. Aí você poderia me perguntar nesta oportunidade, pastor Eurípides, então fora, na verdade, esse Tiago aqui, filho do trovão, Tiago Boanerges, o Tiago o maior, quem escrevera, e fora o autor aqui da epístola que leva esse nome de Tiago, nós dizemos que essa análise não devemos nem considerar como uma análise ainda que hipotética. Por quê? Esse nome ele já está descartado, primeiro, porque, na verdade, Tiago, ele faleceu, nós sabemos muito bem, fora morto por amando de Herodes Agripa I, por volta do ano 40 depois de Cristo. Então, só por esta data, e por sabermos que ele morreu nesta data, no ano 40 depois de Cristo, obviamente já o exclui da possibilidade de, porventura, ele ter escrito esta epístola. Por quê? Porque nesta época, no ano 40 depois de Cristo, nenhum ainda dos livros do Novo Testamento ainda haviam sido escritos. Por lógica de dedução, saber-se-ia que não teria probabilidade nenhuma de Tiago, o maior, o filho do trovão, Tiago Boanerges, ter escrito aí o livro que recebe o nome de Epístola de Tiago. É uma epístola universal. Por que é uma epístola universal? Porque ela não direciona apenas a uma pessoa, a uma nação. Ela fala que, e ela já vai dizer que é as 12 tribos de Israel que se encontram na dispersão, ou seja, na diáspora, afastados em várias regiões, em vários estados, em vários países, nos lugares mais longínquos. Então significa dizer que ela é universal para os judeus cristãos e para todos nós também, quer seja ímpio, quer seja converso ou não, ela alcança todas as pessoas. A universalidade dela é grande, é uma epístola muito prática. Se nós fôssemos aqui analisar, era como que se fosse no Velho Testamento o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, como todos vocês sabem, é um livro extremamente prático. Extremamente prático também é o livro aqui de Tiago. A sua praticidade é muito importante. Ele utiliza figuras de linguagem, recursos pedagógicos que se tornam muito práticos para nós entendermos e compreendermos na prática, porque o Evangelho, na verdade, deve ser exercido na prática. Se não, vejamos uma segunda hipótese de quem poderia ter escrito aqui o livro de Tiago. Poderíamos aqui citar Tiago Alfeu. E quem foi Tiago Alfeu? Alfeu era casado com Maria, e essa Maria aqui é a irmã da mãe de Jesus, duas Marias, dentro aí da mesma família, dentro da mesma casa. O que vai denominar, diferenciar é apenas o que de nome, o nome que vem logo após Maria aí. Então, esse Tiago Alfeu, ele aqui também foi apóstolo, ele inclusive fora primo aí de Jesus. Observe que se ele é filho de Alfeu e de Maria, e Maria é irmã da mãe de Jesus, por lógica de dedução, saber-se aí, então, que eles são primos, assim também como eram primos Jesus e João Batista. Esse Tiago Alfeu, aqui primo de Jesus, ele é conhecido como Tiago o Menor, não só por ser menor, mas também por ser mais jovem que o Tiago, filho do trovão, Tiago o Maior. E pode ser ele que tenha escrito a carta ou a epístola aqui universal de Tiago? Não. Não há uma probabilidade muito, quase que 0% dele ter escrito aqui a epístola que recebe o nome de Tiago. Não fora, evidentemente, porque nenhum dos pais da igreja, nenhum cita ele. E nós vamos observar aqui, e fica bastante claro aqui no texto, que esse Tiago aqui, filho de Alfeu, as únicas citações que são faladas a respeito dele é o tempo do ministério aqui terreno de Jesus. Uma vez Jesus sendo assunto ao céu, não há nenhum outro registro em nenhuma outra parte que se fale
a respeito deste Tiago, filho de Alfeu. Por lógica de dedução, mais uma vez, saber-se-ia, então, que ele não poderia ser o escritor aqui desta epístola. Chegamos, então, a um outro Tiago, Tiago, filho de Judas Tadeu, o apóstolo. E apenas 2 menções dele no Novo Testamento, e o que exclui ele também de ter escrito aqui esta epístola que recebe o nome de Tiago, porque há apenas 2 citações e não existe nenhuma outra parte, quer seja dos pais da igreja primitiva, nos séculos subsequentes, nenhuma citação a respeito desse Tiago, pai de Judas Tadeu. Apenas o identifica e nada de tão interessante é falado a respeito aí deste Tiago, que é pai de Judas, o Tadeu. Sabemos que tinha 2 apóstolos com o nome de Judas, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Então este Tiago aqui é pai desse Judas Tadeu, também não foi o escritor desta carta. Por último, e existe aqui quase que, em geral, uma unanimidade de que fora Tiago, o irmão, meio-irmão de Jesus, quem escrevera esta epístola que recebe, por conseguinte, o seu nome, Epístola de Tiago, às 12 tribos dispersas de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que já estão chegando aí, Milton Maragão, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. A irmã Irene Rosa também aqui, já dando o seu alô. A Eliette Medeiros, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, está cumprimentando aí. Francele Costa Cavalcante também, grande abraço, minha irmã. A Ellen Cássia, a todos os irmãos que já estão aí, os que vão chegando. Deus em Cristo Jesus os abençoe. Se porventura vocês também tiverem aí alguma pergunta, um questionamento a fazer, pode fazer aí no nosso bate-papo, e daqui para o final nós vamos estar lendo e respondendo aí algumas dúvidas que porventura vocês tenham a respeito aí dessa questão. Pois bem, passamos aqui por 3 Tiagos, chegamos agora à 4ª e última opção, e por conseguinte existe aqui uma unanimidade de que fora este Tiago quem escrevera a epístola que recebe o seu nome, e algumas razões são muito lógicas para isso. Poderíamos citar várias delas. Alguém pode até arrazoar, mas Tiago, durante o ministério do seu irmão Jesus, ele muito pouco aparece, porque na verdade ele era tido como que meio que incrédulo ou incrédulo ao tempo que Jesus palmilhou, andou aqui por esta terra. Seu meu irmão e provavelmente os outros irmãos também eram meio céticos com relação a isso. Ora, mas como pode ser isso? Eles conviviam com Jesus o tempo todo, e Jesus ora e disse assim: olha, eu sou o Salvador do mundo, eu sou o Deus. Então eles estavam querendo ver para crer. Em nenhum momento a sua mãe, a mãe de Jesus, Maria, duvidou. Em nenhum momento José duvidou. Mais vezes por outra, os seus irmãos, quem sabe os seus parentes, queriam duvidar. Mas o importante sobre essa questão é que Tiago ele tinha uma índole muito boa, e diz que era uma pessoa extremamente carismática e bondosa. Um pouco cético, sim, um pouco incrédulo, sim, mas quando Jesus é assunto ao céu, em que Jesus, agora depois de todas as provas visíveis e invisíveis, ele passa a crer. Nós somos informados em João 7,25 que ele havia e ele era incrédulo, mas somos informados também e vemos depois disso daí, inclusive de relatos, pais da igreja, outros relatos aí, nos dão conta, e o próprio livro que ele escreve vai demonstrar a sua conversão. Inclusive ele era um dos que estavam no cenáculo aguardando a descida, a promessa da vinda do Consolador, o Espírito Santo, que culminou naquele movimento tão glorioso que estendeu-se para nós até os dias de hoje, que é o movimento pentecostal, oriundo e defendido pelo montanismo, por Tertuliano e vários outros aí ao longo da história. Depois chega na Rua Azusa, chega no Brasil, hoje é onde é
a maior nação pentecostal. Então, esse Tiago aqui, esse Tiago, o irmão de Jesus, ele estava aguardando ali a promessa. E quando vem esse Espírito Santo ali, era um dos que estava ali também. Ele era um dos que estava reunidos também, por ocasião, quando Jesus aparece. E Jesus, ele apareceu em várias situações. Podemos dizer que ele apareceu para mais de 600 pessoas, entre mulheres, curiosos, várias outras pessoas puderam visualizar Jesus depois da sua assunção ao céu. A diferença é que Jesus agora vem em espírito, em um corpo glorioso, haja vista que ele atravessa as paredes ali do cenáculo. Conhecemos e vemos a história onde inclusive Tomé vai pedir para colocar o dedo ali nas suas feridas, porque era algo assim extraordinário. Diante de tantas provas, diante de tantos fatos concretos e contra fatos não há argumentos, não restou nada ou nenhuma outra opção que senão a de defender, de crer e defender com unhas e dentes o ministério do seu irmão Jesus, que na verdade era o próprio Deus encarnado, que esvaziou-se da sua glória, veio a esse mundo e por nós, para a remissão dos nossos pecados, foi ele morto e crucificado ali na cruz do Calvário. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Que outras informações temos a respeito desse Tiago, escritor desta epístola aqui? Primeiro, ele se tornou um grande líder, um dos maiores líderes cristãos, inclusive fora ele o pastor que dirigiu a igreja que estava em Jerusalém. Olha só, que coisa maravilhosa, que feito esse tão extraordinário, aquele que outrora incrédulo, aquele que outrora duvidando, agora acreditando no senhorio de Cristo. E isto é tão verdade, nós observamos em várias outras passagens, e inclusive ao longo também dos outros achados bíblicos de Paulo, como o que a gente pode observar lá em Atos, no capítulo de número 15, quem estava presidindo ali aquele grande concílio. E diga-se de passagem, nesse concílio tratou-se de muitas coisas importantes, e o pastor, o líder ali daquele concílio em Jerusalém, era Tiago, o irmão de Jesus. E nesse concílio, dentre várias outras coisas, tratou-se, por exemplo, a questão de que os judeus, que eram judeus, tinham o direito e poderiam continuar com a prática, por exemplo, da circuncisão e demais outras guardas de outras questões, ao passo que os ímpios conversos que aceitassem a Cristo como Salvador, a doutrina cristã, esses, se quisesse, poderia também perfeitamente circuncidar, mas era facultado a eles o direito e o livre-arbítrio de assim o recusar e ainda assim continuarem tendo o direito de serem chamados cristãos, porque para isso Jesus assim veio, para buscar aqueles que se haviam perdido. Ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos e os doentes. Muitos foram aqueles que o rejeitaram, mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que a todos quantos o receberem, dá a nós o direito de sermos chamados agora filhos de Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina de eternidade em eternidade. Quando eu falo a respeito aqui da conversão deste Tiago, é importante nós enfatizarmos que essa conversão ela foi realmente muito forte, muito presente. A gente vai observar, inclusive, este fato, a humildade aqui de João, ela é tão marcante, ela é tão notória, que a gente vai observar aqui algo bastante interessante. É que ele, na verdade, ele poderia aqui já começar o livro dizendo assim, da seguinte forma: ele poderia dizer assim:
Ora, eu sou irmão de Jesus, eu caminhei com o Salvador, ele é o próprio Deus, eu nasci das mesmas entranhas de Maria, que é minha mãe, que é a mãe dele. Então ele poderia começar dizendo: eu, Tiago, servo de Deus e irmão de Jesus. Mas ele não diz assim, ele vai dizer da seguinte forma, e por isso às vezes gera alguma dúvida com relação à autoria. Mas ele começa dizendo da seguinte forma: eu, Tiago, servo de Deus e servo também de Cristo. Perceba, ele estava com tanta fé, ele estava tão converso, acreditando tanto que Jesus era Deus, que agora ele já não mais se considerava irmão, e sim que era servo de Jesus, porque de fato é, porque Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade é uma única persona que junta-se em um único Deus. Então a gente vai perceber e observar aí que esse rapaz verdadeiramente fora convertido e convencido dentro do coração. Agora ele estava disposto a tudo para defender a causa de Cristo Jesus. É por isso que ele se apresenta agora, a partir aí do capítulo 1 do seu livro, dizendo: Tiago, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Louvado e agradecido o nome do Senhor Jesus. Aí no capítulo 1 nós já vamos agora para 1.2 do seu livro, aonde nós vamos aqui observar em que data fora escrito aqui o livro, a epístola de Tiago. Esta epístola, ela fora escrita, ou aqui é defendido uma data em que provavelmente ela fora escrita. Então a data aqui apresentada, ela corresponde do ano 45 a 62 depois de Cristo. Sobre essa questão e essa probabilidade dela ter sido escrita entre 45 e 62 depois de Cristo, vale-se dizer, importante ressaltar aqui, que tem duas teses que defende. A primeira defende que fora escrita esta epístola entre os anos 45 a 47 depois de Cristo. E são argumentos, inclusive, muito fortes, bastante plausíveis e razoáveis, de que eu acredito que tenha sido realmente, eu sou de particular interpretação, de que fora de fato escrito no ano 42 a 47 depois de Cristo. Por quê? Assim, porque quem acredita nessa tese, ele vai defender que aconteceu algo muito importante, que eu acabei de falar agorinha há pouco, lá em Atos 15, fala do concílio que houve em Jerusalém. E percebam que aqui, no livro de Tiago, esse fato do concílio ter acontecido em Jerusalém, e esse concílio aconteceu por volta do ano 49 depois de Cristo. Se o concílio foi no ano 49, não havia uma análise ainda aqui hipotética de Tiago, por exemplo, não ter citado o encontro dele com Paulo, porque o encontro de Tiago acontece aí, é registrado em Atos 15, vai acontecer exatamente aqui nesse concílio. Então, se ele não registra esse encontro com Paulo, ele não registra um fator tão marcante para a cristandade como o concílio ali de Jerusalém, em temas tão urgentes que foram ali abordados e tratados, por lógica de dedução. Então eles concluem, esses defensores aqui dessa tese, de que Tiago não escreveu essa epístola depois do concílio, e sim antes do concílio. E se escreveu antes do concílio, a data mais provável é entre 45 a 47 depois de Cristo. Mas há outros que defendem, por exemplo, de que essa epístola fora escrita exatamente ou logo após o concílio de 49 depois de Cristo, registrado lá em Atos, no capítulo de número 15. E qual a sua fonte de argumentação que eles sustentam para esta data? Eles enfatizam que só poderia, de fato,
Tiago aqui ter falado sobre a doutrina da justificação pelas obras, e só se justificaria isso se ele já tivesse tido um encontro com Paulo e conversado, na verdade, com Paulo, para só depois ele falar aqui com alguma propriedade a respeito da doutrina da justificação. Só que existe aqui um diferencial. Ao passo que Paulo, ele argumenta lá em Romanos 3, no capítulo 3, verso 12, salvo engano, onde ele vai falar sobre a justificação através da fé, que o cristão deve ser justificado pela fé. E nós vamos observar que Tiago ele vai falar da justificação pelas obras. Então percebam aqui que não tratam a bem da verdade que existe aqui um complemento de um para com o outro, mas isto não invalida o fato de que Tiago aqui, se de fato tivesse acontecido esse encontro, se de fato já houvesse ocorrido aqui o concílio ali em Jerusalém, de forma nenhuma, pelo menos na minha concepção, na minha humilde maneira de entender e pensar, e você também tem o direito, você que nos ouve nesta oportunidade, tem o direito de pensar igual ou diferente. Eu tenho dificuldades que as pessoas pensem por mim. Vocês, como alunos, precisam desenvolver este senso crítico. E é esse senso crítico apurado e aguçado que eu procuro ter, que me leva a crer que fora de fato escrito aí entre 42 a 47 depois de Cristo, ou seja, antes do concílio, exatamente por causa dessas afirmações que aqui nós já acabamos de falar. Outro sim, a data provável de que fora escrita essa epístola leva-nos então à compreensão e a defender que a epístola de Tiago fora a primeira escritura do Novo Testamento. Então, os escritos de Paulo vieram posterior aos de Tiago aqui. Perceba, mas não, pastor, no Novo Testamento primeiro está Mateus, está Marcos, está Lucas, está João, está Atos, vem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, vem Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, vem ali Timóteo, vem Tito, 1 e 2 Timóteo, vem Filemão, tem Hebreus, pastor. Então, não concordo, depois é que vai vir Tiago. Perceba, queridos, que eu sei que muitos de vocês já sabem disso, mas pode ser que alguém não saiba, os livros do Novo Testamento, eles não estão escritos aqui em ordem cronológica. Primeiro, pela importância, os evangelhos, eles foram, e é colocado primeiro, dada a sua importância, porque o Velho Testamento, todo ele vai falar a respeito da vinda de Cristo Jesus. Então, o evangelho, se está presenciando com os apóstolos ali, a promessa de Jesus sendo cumprida, então é natural que venham primeiro os evangelhos, depois vem o livro de Atos, que vai tratar a respeito da fundação da igreja, da pessoa bendita de Cristo. Aí só depois vem as epístolas paulinas, e agora as epístolas universais, por último, Hebreus, a epístola de Tiago, e as outras que nós estaremos estudando aqui na unidade 3 e na unidade 4 aqui do nosso módulo. Então, importante vocês saberem é que o livro aqui, a epístola de Tiago, muito provavelmente foi o primeiro escrito aqui do Novo Testamento. Isto significa dizer, com certeza, que a epístola de Tiago foi escrita primeiro que as epístolas paulinas. Então significa dizer que primeiro quem falou da doutrina da justificação foi, na verdade, Tiago, e depois vem o apóstolo Paulo aqui complementando, e não Tiago complementando Paulo. A não ser que eles tenham tido, de fato, conversas a respeito disso, ou tem algum escrito para ele que a gente não encontrou, são dados que a gente não tem como comprovar, mas fato é que ele escreveu a sua epístola primeiro. Há algumas pessoas, inclusive, que discordam, dizendo, olha, há uma aparente contradição entre os ensinos de Tiago e entre os ensinos de Paulo. Queridos, não existe nenhuma contradição, porque a Bíblia jamais entrou e jamais entrará em contradição
ela foi escrita ao longo de toda a sua história por vários autores, morando em diferentes datas e lugares. E nunca se conseguiu provar uma inverdade bíblica e nenhuma incoerência dos fatos. E não há aqui nenhuma divergência, inclusive a respeito disso, conforme nós veremos um pouco mais na frente e detalharemos aqui com mais detalhes que de fato os dois só reforçam um assunto que alguém aborda e o outro vai abordar, mas nenhum invalida nem a fé e nem o outro vai invalidar aqui as obras. Nós perceberemos e nós vamos ver exatamente estas questões logo mais à frente. Eu queria que você já caminhasse um pouquinho aí para frente, você que está aí agora com o seu livro aberto nas páginas que nós falamos para vocês, agora no capítulo 1 aí, 1.3, o destinatário desta carta, para quem ele estava escrevendo. Nós detalhamos aí logo no início, dizendo que ele escreveu esta epístola aos judeus, aos cristãos judeus, às 12 tribos de Israel que se encontravam dispersas. As 12 tribos que encontravam-se dispersas, aos cristãos que estavam nos lugares mais longínquos. E interessante que a finalidade dessa carta e os objetivos que a gente vai estar tratando a partir aqui do capítulo 2, da página 71 e 75, a gente vai entender os objetivos que fora escrita esta carta. No capítulo 1, nós vamos observar aqui um dos motivos que nós já acabamos de mencionar agora há pouco. No capítulo 2 também de Tiago, ele é um divisor de águas, porque você entendendo aqui o capítulo 2 de Tiago, você vai entender muitas coisas. Por exemplo, é no capítulo 2 que ele vai falar a respeito da justificação do crente, a justificação do justo através de suas obras, porque alguns aqui dizem que há divergência ou alguma discrepância com os ensinos paulinos, que não tem nenhuma razão de ser, e falaremos um pouquinho mais sobre isso aqui logo na frente. Mas perceba que no capítulo 2, dentre várias outras coisas, ele vai falar sobre as provações. E por que é que ele fala de provações? Porque esses judeus que estavam dispersos, havia um motivo, havia uma razão e o porquê de que eles estarem dispersos em terras longínquas. Eles estavam fugindo de uma perseguição, desde a morte de Estevão, que foi ali martirizado, morto ali sobre pedras e porretes, mais precisamente sobre pedras e aos pés ali de Paulo. Paulo consentiu com a morte de Estevão. Depois da morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, houve uma grande perseguição e os judeus se dispersaram pelas terras mais longínquas. Então eles estavam fugindo de quê? Da perseguição. E com medo de serem identificados, descobertos, eles ficavam em muitos casos escondidos. Eram crentes à sua maneira, acreditavam em Cristo, mas tinham medo de propagar esta mensagem. Ao passo que os cristãos que saíram de Chipre, que saíram de Cirene e foram para Antioquia, já começaram a ser impactados, inclusive, por palavras assim como esta daqui, encorajadoras deste homem de Deus, que ele fala a respeito dessas provações, e ele demonstra de forma muito simples, prática e direta, a respeito dessas perseguições, que não devemos temê-las, devemos transformar as aparentes perseguições em momentos de triunfo, porque nós triunfaremos aqui sobre as adversidades. Se não, vejamos logo aí no capítulo de número 1, nós vamos observar a respeito disso, 2 e 7, onde vai dizer: meus irmãos, tendes por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha só, uma vez confirmada,
produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter em ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Que coisa gloriosa, maravilhosa. Perceberam? Aqui ele já começa no capítulo 2 a mostrar o motivo porque de que ele está escrevendo essa carta aqui também, para animar, para encorajar. Se estavam passando por provações, ele ensina aqui de que forma o crente, de que forma nós poderemos enfrentar as tribulações, as crises e as provações. Então ele já começa dizendo aqui: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. A primeira lição que esse texto aqui ele já demonstra para nós é a seguinte: é que ser cristão não nos isenta de passarmos por provações. Vou repetir: o fato de nós sermos cristãos não nos isenta de que não iremos passar por provações, por tribulações, por dificuldades. A gente precisa parar com esta bobagem de querer achar, porque algumas igrejas falam de um evangelho barato, um evangelho de homicídio e miojo, esse biotônico de uma bula, de um biotônico fontora, que quando você aceita Jesus, você tem a solução de todos os problemas, que você terá uma vida de mar de rosa, deitará agora em um berço esplêndido, vai ser sombra e água fresca, prosperidade, a rodo, empresa, carro, casa, chave disso, chave daquilo. Todas essas falácias de muitas igrejas neopentecostais que ensinam isso e não tem nenhuma razão de ser, porque o próprio aqui na prática, e é o livro mais prático do Novo Testamento, ele nos ensina, e ele está dizendo que se temos uma certeza, é que passaremos por provações. Agora o interessante é que ele ainda ensina como nós devemos passar essa tribulação, essa provação. A primeira coisa aqui que aprendemos é que, como cristão, passamos sim por tribulação, passamos sim por dificuldade, mas o importante não é esse passar, é como que eu passo por essa adversidade, por essa provação. Provação fala de prova, e para você ser aprovado em qualquer concurso, primeiro tem uma prova. Então, se tem prova, querido, é porque Deus está querendo te aprovar. Se tem prova, meu amado e querido irmão, é porque Deus quer lhe abençoar. Deus quer lhe aprovar para algo substancialmente, quantitativamente, qualitativamente maior do que a posição, de repente, aonde você está. Deus quer lhe abençoar, mas nunca lhe abençoará sem antes primeiro você ser provado. Entenda uma coisa: entre você e a sua bênção, entre entrar em Jerusalém, sempre haverá um obstáculo, haverá uma Jericó para conquistar, haverá um gigante para ser derrubado, sempre haverá um obstáculo entre mim e a minha vitória, entre você e a sua bênção. Você não pode esquecer disso, do contrário, você estará frustrado. Perceba que ele disse assim: olha, tende por motivo de gozo, tendes por motivo de grande alegria. E o interessante é que eu não disse só alegria, não, é grande alegria, grande gozo, o passardes por provação. Mas por que ele disse isso? Porque o próprio Jesus já nos advertiu. Percebam que o Senhor Jesus, lá no Sermão da Montanha, e ele já enfatiza a respeito disso no versículo 10 do capítulo 5, logo na abertura ali do Sermão do Monte, ele vai dizer: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esses serão chamados filhos de Deus, queridos. No versículo 11 ele vai dizer assim: olha, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Se não vejamos, olha só, a gente é para regozijar e se alegrar quando a gente passar por provação, ainda mais se estivermos defendendo a justiça. Todas as vezes que alguém cometer uma injustiça contra você, não se entristeça,
você está sendo provado para ser abençoado. Quanto mais injustiçado, mais bênção e mais vitória, porque quem está ao seu favor, quem advoga a sua causa é o Senhor Jesus. Essa prova está passando, a bênção está chegando. Isto é tão verdade se nós quisermos viver esta fé, se nós quisermos seguir a Cristo e seguir Ele obedientemente, fervorosamente, piamente o Evangelho de Cristo. Nós vamos observar, Timóteo ele vai falar a respeito disso, no capítulo de número 3, o versículo de número 2, ele vai dizer: todos aqueles que quiserem viver piamente com Cristo, padecerão perseguições. Perceberam? Se você é de Cristo, se você é com Cristo, tenha certeza, você vai padecer alguma perseguição. Mas eu conheço alguém que não passa luta, não passa dificuldade. Irmão, se você conhece alguém assim, alguma coisa está errado. Porque nós, como cristão, não que eu estou aqui supervalorizando provas e a pessoa viver na luta, não. Nada disso. A prova vem para nós passarmos por ela e sermos aprovados lá na frente. O fato é que provações nós enfrentaremos. É a Bíblia que está falando. Olha, acabei de ler Timóteo 3,2 para vocês, dizendo: quem quiser viver piamente o Evangelho, quem quiser seguir a Cristo, vai padecer perseguições. João, ele vai dizer-nos no capítulo 16, o verso de número 32, a palavra de Jesus dizendo assim: tenho-vos dito isso em mim, Jesus dizendo, tenho-vos dito isso, em mim tereis paz, mas lá no mundo vocês terão aflições. No mundo nós teremos aflições, mas ele vai dizer assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo por nós, você pode vencer, você também vencerá, para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus, e Jesus de Nazaré. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Quer ver uma outra coisa que nós aprendemos? Esse texto aqui, por isso que ele é um divisor de águas aqui, e é muito importante você entender o capítulo 2, porque nesse texto, só nesse texto aqui que eu acabei de ler, nós já vamos aprender uma outra lição sobre a provação. E ele está falando aqui enfaticamente, muito fortemente a respeito de provação, porque os cristãos que estavam dispersos estavam enfrentando isso, essa provação, essa luta, essa dificuldade de se afirmar como cristão. Então ele, para encorajar, ele escreve e fala algumas coisas aqui. Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui também, uma outra lição, é que a provação, irmãos, que nós lemos aqui, elas são de formas variadas. Perceba no texto que ele vai dizer da seguinte forma: motivo de grande alegria quando passardes por várias. E o interessante é que a palavra várias aqui no grego é poikilos. E poikilos, ele vai ser o equivalente, ou gerou a palavra nossa como policromático. E o que é policromático, pastor Eurípides? Nada mais, nada menos do que dizer assim, várias cores. Então, uma coisa policromática é uma coisa, um determinado objeto que tem várias coisas, várias cores, perdão. E o que é que Tiago está querendo dizer aqui quando ele utiliza poikilos? Quando ele diz assim, ele está dizendo, ele está afirmando que na nossa vida as provações, ela tem uma policromia, quer dizer, ela tem várias cores, passando das mais claras às mais escuras. Quer dizer, das mais simples às mais tenebrosas, das mais claras, que a gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel, das mais escuras, de um breu terrível, de algo sombrio, devastador, que as trevas querem nos dominar. Então tem provações que são pequenas e outras que são maiores, mas o importante é que Jesus, Deus jamais deixa chegar alguma tentação, alguma provação sobre nós que nós não tenhamos força para superar. Ele só dará provações com a capacidade que você tem para vencê-la.
Aí alguém caiu, não, então veio mais forte do que ele poderia aguentar. Não, é porque ele cedeu, mas ele tinha força em si, e quando nós não temos, nós podemos pedir a Deus que ele vai nos dar o espírito de fortaleza para vencermos todas as lutas. Então ele está dizendo, passaremos por lutas pequenas, mas também teremos lutas grandes, lutas enormes. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele falando sobre essa questão, ele diz que tem provações que a gente consegue passar por ela como que um jato supersônico, mas já existem outras provações que a gente passa com fusquinha, né? Demora a chegar, como a Kombi demora a chegar. Então é verdade, às vezes na vida nós passamos por uma provação, mas ela é rápida, é pequena, a gente atravessa como que um avião supersônico, mas já vem outras que a gente vai conseguir passar ali com um carro Fórmula 1, outra a gente vai passar com um carro com motor 2.0, outro com 1.0, mas aí já vai ter outras que a gente vai ter que passar por ela com um fusquinha, e tem pior, às vezes a gente vai ter que passar com um jumentinho, e às vezes a gente vai ter que passar a pé, e às vezes tem luta que a gente vai atravessar ela, não é nem caminhando, a gente atravessa se arrastando. O interessante é continuarmos caminhando, continuarmos rompendo, porque essa é uma outra lição que aprendemos inclusive nesse texto. Ora, uma coisa que temos certeza é que passaremos provações. A segunda coisa é que as provações são variadas. Geralmente, às vezes pode até acontecer a mesma prova, mas são de tempestades diferentes, com forças diferentes. Pode até ser parecido o mesmo motivo, pode até ter tempestade, mas tem vários tipos de tempestade, e esse grau de periculosidade e dificuldade é que torna difícil, às vezes, algumas provações que nós passamos. Mas se tem uma coisa maravilhosa aqui que nós precisamos entender, é o fato de Tiago dizer, tem de bom ânimo, tem de alegria, o passardes. Vocês perceberam uma coisa que ele está dizendo, o passardes. Então ele disse passardes e não disse ficardes. Porque tem pessoa que ele não quer passar a tribulação, ele quer permanecer, ele quer ficar na tribulação. Pastor, existe alguém em sã consciência que queira permanecer em uma prova? Irmão, por incrível que pareça, parece um contrassenso dizer, mas existem pessoas que têm prazer não em passar pela provação, mas em ficar, em permanecer na provação. Como é isso, pastor? É aquelas pessoas com síndrome de pequenez, aquelas pessoas com síndrome do coitadismo, do vitimismo. Você já ouviu? Tem pessoas que ele tem uma deficiência interior e ele tem uma dificuldade de autoafirmar-se, ele não consegue amar a si próprio, porque para eu amar o meu semelhante, tem pessoas que inclusive amam mais o próximo do que a ele mesmo. Quando é que isso acontece? É quando alguém ama mais uma mulher do que a Deus, é quando alguém ama mais uma mulher, ama mais um homem, ama mais um filho do que a si próprio. Então a Bíblia é bem enfática, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então eu só posso amar o próximo se eu amar a mim mesmo. Tem pessoas que amam mais o outro do que a ele próprio, e há outros que têm uma dificuldade tão grande de autoafirmação, o seu intelecto é tão para baixo, a sua autoestima está tão lá embaixo, que a única forma que ele vê de chamar a atenção é quando ele está passando por prova. Você já viu aquele tipo de pessoa que nunca na vida ele sai da prova, irmão? Está toda a vida, irmão, ora por mim, porque eu estou passando por luta. A gente que é pastor já aprendeu a identificar. E geralmente esse tipo de pessoa, eles ligam para você de madrugada, em todos os horários, porque não entenderam, inclusive, como nós devemos enfrentar essa provação. Perceba que o apóstolo Paulo, ou que Tiago, aqui, irmão de Jesus, ele está ensinando exatamente isso, que devemos ficarmos alegres quando passarmos por provações. Então, o interessante aqui é que ficar alegre de passar pela provação, irmãos. Quando a gente passa, então você fica alegre. Mas tem pessoas que têm síndrome de autovitimismo, de coitadismo, a autoestima está tão lá embaixo que o prazer dele é estar na luta, permanecer na luta, permanecer sofrendo, porque assim terá mais atenção sobre ele. As pessoas o terão ele por vítima e ele se coloca nessa condição.
tenham muito cuidado com essa questão do auto-vitimismo aí, que a gente deve ter bastante cuidado sobre estas questões aí. Eu já finalizei aqui o meu período, ainda tínhamos muitas coisas para nós falarmos aqui, sobretudo sobre a canonicidade aqui da Epístola de Tiago. Não teremos tempo para conjecturar, basta apenas dizer que essa canonicidade aqui ela vai ser diferente daquela que nós analisamos lá em Hebreus. Por quê? Por algumas questões aí, por exemplo, da apostolicidade, da universalidade, dentre outras coisas. Mas a canonicidade dela é aprovada e vaticinada, por exemplo, por vários pais da igreja, como Clemente de Alexandria, por volta de 200 depois de Cristo, onde ele cita essa epístola, onde você vai ouvir, por exemplo, Orígenes defendendo a escritura aqui de Tiago como sendo canônica. Você vai ouvir Eusébio, inclusive, defendendo em vários dos seus textos, dos seus escritos, defendendo aqui a canonicidade dessa epístola. Outros, por exemplo, como Crisóstomo, e já na tradução siríaca, por volta de 407 depois de Cristo, aqui, já sendo inserido, inclusive, pela primeira vez aqui, nos Oráculos Santos, como escritura sagrada. Então, não há nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade de nós entendermos com relação à canonicidade aqui dessa epístola de Tiago. Não teremos tempo de falar, falamos no capítulo 1, no capítulo 2, tinha algo interessante por demais para falarmos aqui a respeito dessa aparente contradição de apóstolo Paulo e aqui de Tiago, aonde Paulo fala lá em Romanos 3, sobre a questão de que nós somos justificados pela fé e não pelas obras da lei. Ao passo que Tiago vai dizer aqui no capítulo 2, que nós somos justificados pelas obras. Alguém aqui vê uma aparente contradição e eu disse para vocês que não existe contradição neste ponto de vista. Tiago está apenas complementando o que o apóstolo Paulo falou, possivelmente, quem sabe, ali em uma conversa que porventura possa ter sido antes do concílio ali de Jerusalém, registrado lá em Atos, no capítulo de número 15. Então eles tiveram inclusive uma conversa, mas perceba que inclusive Tiago é o que mais fala sobre fé, a importância da fé. Inclusive ele vai dizer que é importante a justificação através das obras e não tão somente pela fé. Ora, então ele está dizendo que somos justificados sim pela fé, mas somos justificados também pelas obras. Ele só está complementando o pequeno vácuo que ficou. E quando o apóstolo Paulo ele fala aqui que somos justificados pela fé e não pelas obras da carne, perceba que ele está falando de obras no sentido de carne e não das obras fruto do Espírito Santo. E a obra aqui que está enfatizando aqui Tiago é as obras do fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é o responsável, inclusive, pela nossa salvação. Porque em uma outra oportunidade falamos para vocês em 1 Coríntios que alguém por fé tinha vários dons, mas ainda assim eram carnais, e carnal não vai para o reino do céu. E nós percebemos que o fruto do Espírito, sim, ele é o responsável. Pode ter alguém cheio de fé, mas se ele não tiver os frutos do Espírito, isso pode impedir, inclusive, a sua salvação. Tantas coisas para falarmos, mas eu finalizo aqui o capítulo 3 falando a respeito aí da língua. Não teremos tempo de conjecturar sobre isso, mas fato é, e é importante aqui ressaltar, só triscando aqui a importância da guarda da língua. É por demais importante. Em Provérbios você vai observar 6 coisas, capítulo 6, versos 16 a 19. 6 coisas que Deus odeia e uma que ele abomina. E dessas 6 coisas, na verdade 7 coisas, 3 delas, 2 têm a ver que Deus odeia e a última que Deus abomina tem a ver inclusive com a língua. Perceberam? E a última é o que semeia contenda entre irmãos. Isso Deus abomina. Tem a ver inclusive com a língua. Alguém disse assim: olha, mas eu falo a verdade e quem fala a verdade não merece castigo. Queridos, finalizo aqui dizendo: existem verdades que nem ditas deveriam ter sido. E para ser dita tem um momento certo, tem um momento oportuno, como nos diz em Provérbios, no capítulo de número 25 e 11, com maçã de ouro em salva de prata, é a palavra dita ao seu tempo. Então guarde a língua, porque a morte e a vida vai estar residindo aí no poder da língua.
capítulo 4, o que é de mais importante você analisar, e no finalzinho ele vai finalizar dizendo, no capítulo 5 aqui de Tiago, e o verso 20 ele vai finalizar, e eu termino aqui, que a coisa mais importante é você desviar um pecador do erro. Então, se tem uma coisa linda aqui na epístola de Tiago, é essa praticidade. Aí ele vai dizer assim, olha a importância do que é alguém desviar alguém do erro. Ele vai dizer, se alguém desviar alguém do erro, do caminho do inferno, vai livrar a sua alma do Hades e cobrirá para si uma multidão de pecados. Perceberam? Então a coisa mais importante que nós devemos fazer é desviar o pecador do erro, do pecado. Por quê? Nós vamos desviar a sua alma do inferno. E quando nós desviamos a alma de alguém do inferno, além dele ter ganhado a salvação, você cobrirá para si uma multidão de pecados. Entenda, quando você converte uma alma, além de você estar fazendo uma boa ação, ganhando alguém para Jesus, você vai estar encobrindo uma multidão de pecados. A importância disso aqui é de um valor imensurável. Grande abraço a todos vocês. Eu preciso terminar e parar por aqui. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Um grande abraço a todos os nossos irmãos, ao pastor Paulo Rodrigo, ao Mateus Rocha, coordenador ali da região sul, a todos os irmãos que aqui estão, pastor Marcos Lauro, que já está para me expulsar aqui e me tirar a pontapés aqui para iniciar a aula dele, que eu estou tomando um tempo aqui precioso. Grande abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Estou dando trabalho aqui, pastor?